A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, muito bom dia. Esse é o programa da Igreja Cristo Vive. Posso crer no amanhã. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e eu quero enviar a minha saudação aos eleitos de Deus, às pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados, as ovelhas de Jesus, e aqueles que mesmo não sabendo que são ovelhas, mas ouvirão a palavra porque são ovelhas de Jesus. Bem-vindos ao nosso programa. Esse é um programa cristão evangélico. O foco deste programa é fazer você se desviar do foco que está institucionalizado com a palavra crise já há muitos anos no nosso país. De manhã à noite, em todas as mídias, sejam elas faladas, vistas ou escritas, todas elas trazem más notícias, notícias que nos deixam estarrecidos. Mas a pior notícia que tem campeado os nossos noticiários é o empobrecimento da nossa nação, o empobrecimento das famílias, a inadimplência das famílias, o apoucamento, o empobrecimento tem sido realmente algo marcante na história do nosso país. Venho hoje aqui para lhe dizer exatamente o contrário, que Deus tem um plano de crescimento e de abundância. No meio desta crise e a despeito de todas as crises, Deus tem um plano de crescimento e de abundância. Ele chama a este plano de multiplicação, crescimento, multiplicação. Deus, o Senhor Jesus Cristo, tem um plano de crescimento perpétuo para a sua igreja, para o seu povo, para os que estão associados ao reino. Deus tem um plano de crescimento perpétuo. Olha isto onde começou. Esta é uma ideia maravilhosa do Senhor. No livro da criação, no livro de Gênesis, no capítulo 21, 28, diz assim: depois de Deus ter criado o homem e a mulher, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Então o Senhor disse: multiplicai-vos. A palavra multiplicai-vos ou multiplicação, do original grego, quer dizer o quê? Crescimento. E você sabe, Deus não está sujeito a este mundo. Não está. Ele tem um plano perfeito. A Bíblia está aí há milhares de anos, tão bem firmada a palavra, que está firmada nos céus. Isto não veio do coração de um homem, está firmada nos céus. E ele disse: multiplicai-vos, ou seja, tende crescimento. Então é possível, sim, se você tiver fé, se você acreditar. E quando Deus disse multiplicação, domínio, na realidade ele estava falando de crescimento. É preciso que você receba em seu espírito que Deus, o próprio Senhor, disse a Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então quer dizer que se eu tiver a minha mente renovada, não mais em linha com este mundo, se a minha mente estiver voltada para aquilo que Deus diz, se eu recebo isto na minha vida, então eu vou ver crescimento e abundância. Isto é uma ideia de Deus e é uma ideia do Senhor Jesus. Foi Ele que disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Meus amados, eu tenho dito isto aqui todos os dias. Eu estou no ministério há 38 anos. 38 anos. Eu comecei jovenzinho na Ilha do Governador, num pequeno colégio, no Jardim Guanabara, Rua Serenata, Colégio Anísio Teixeira.
era uma pequena sala e eu entrei naquele local que me foi emprestado pelo Departamento de Educação para ser voz de Deus, voz da fé. E há 38 anos eu já dizia isto. Nós vamos crescer, nós vamos construir a igreja, nós vamos ter suprimento absoluto e total de Deus, e não deu outra, amada. Porque Deus não muda. Deus não muda. Eu, em 2 anos e pouco, comprei um terreno que era uma fábrica, destruí a fábrica, construí o templo, fiz um edifício de 3 andares, mobiliei, botei ar-condicionado, fiz tudo, deixei pronto para a glória do Senhor. E desde então eu percebi que quando há fé, há uma visitação sobrenatural de Deus sobre a vida das pessoas. A Bíblia diz, a bênção de Deus, o favor de Deus está sobre a cabeça do justo. Então nós estamos abertos, sempre eu estive aberto a este mover do Espírito Santo nas questões de crescimento e da abundância. Eu nunca mais permiti. Eu disse aqui no nosso programa de ontem, eu tinha o costume de entrar no meu carro e ligar uma estação de notícias, até que Deus disse, pare de fazer isso. Não se envenene. Porque às vezes eu vinha para a igreja com desafios tão grandes e eu ouvia tanta má notícia, tanta desgraça, tanto erro, transmitido por gente capaz, por pessoas que são cientistas políticos, pessoas que são renomadas na economia, pessoas que são abalizadas com o que dizem, mas não têm fé. Têm conhecimento humano, mas não têm esta fé sobrenatural. Então eu estava me deixando envenenar e contaminar, e quando eu chegava à igreja e o administrador me trazia o relatório, eu ficava apavorado. E Deus me disse, não ligue mais essa estação. Ouça música evangélica, ouça música clássica, que é o que na realidade eu gosto, mas não ouça mais esta gente vomitando dentro do seu carro, da sua casa, só más notícias. Nós vivemos, pelo menos os últimos 5 anos, diariamente. É um caos. A gente nem sabe onde é que está a verdade de tanta má notícia, o que é verdade no meio de tudo isso. Então eu sempre estive aberto ao mover do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito de Deus tem uma marca de crescimento na nossa vida. Veja que ele prometeu isso e depois nós vamos ao livro de Gênesis, no capítulo 9, e ele diz assim no versículo 1, abençoou Deus a Noé, a seus filhos e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, Deus está dizendo, olha, aquilo que ele prometeu lá em Gênesis 1, 28, ele agora está fazendo com Noé. Noé. Ele disse a Noé, Noé, você seja fecundo, multiplicai-vos. Então, esta palavra multiplicai-vos ou multiplicação quer dizer o quê? Crescimento. Então, eu estou aqui hoje e tenho estado aqui nos últimos anos falando como um profeta. Aliás, eu até penso que todos os pregadores deveriam ser usados como profetas, que tragam revelação de profeta. A Bíblia diz que se você crê em Deus, você está seguro. Se você crê no profeta, você prospera. Então Deus diz, eu te abençoo. Amados, Deus não muda. Nós temos o espírito do crescimento, nós temos o espírito da abundância, nós temos o espírito da multiplicação. E eu falo disto, amado. Eu falo, eu digo, eu confesso, eu impregno isso na cabeça, na mente e no coração das pessoas. Porque se eu não tenho a mente renovada para absorver estas verdades, então essas más notícias que estão aí todos os dias vão envenenar a nossa vida. Vão envenenar a nossa vida.
Porque eu conheço a palavra crise. Você veja, eu nasci num país de guerra, em Angola. Eu sempre, desde criança, ouvi falar da palavra crise, morte, problema, bomba, tiro, mata. Sempre eu fui envolvido com más notícias. E Deus me disse, você não pode andar, Miguel Ângelo, pelo que você vê. Você tem que andar pela fé. Então, ou eu acredito e cresço, ou eu não acredito e vou para o fundo do poço. Sabe o que Deus disse ao salmista? Ele disse que Deus pode pegar a pessoa no pó, no monturo, na aflição, e Ele pode trazê-la e sentá-la entre os príncipes desta terra. Ou eu creio nisto, ou eu não creio. Você tem que usar a sua fé. Não pode usar a minha fé, tem que usar a sua fé. Você tem que ser uma pessoa ousada, determinada. Olha como é que ele disse, por exemplo, a Abraão, no capítulo 12, versículo de número 2, ele disse, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser uma bênção. Olha como é que Deus fala, grande nação, abençoarei, engrandecerei, ser uma bênção. Ele não está falando de outra forma, ele está falando em crescimento. E claro, que com o pecado do homem, a maldição passou a reinar na vida do homem, e aí veio a pobreza, a doença, a miséria, a falta, a crise. Só que Jesus, aleluia, o Senhor tomou sobre si essa dor nossa. O Senhor tomou sobre si o castigo, a maldição. Ele foi o nosso substituto. Ele foi o nosso substituto. Ele se fez maldição para que eu vivesse livre da maldição. Então, eu não posso viver em cima de algo que Jesus já quebrou, já tirou. Jesus tirou o espírito da maldição, da pobreza, da falta, da doença, da miséria. Então, ele disse que ele engrandeceria, faria crescer, alargar. Isto é um plano perfeito de Deus a despeito de toda a miséria que se vive neste país. Então, eu lhe digo, cresça. O seu destino é este, cresça. Acredite, agarre-se à fé. Não vá para esse exame médico dizendo que você vai morrer, que você morre. Não vá para essa prova você achando que todos vão passar e você vai reprovar. Não vá para essa compra achando que alguém vai lhe passar a perna. Não vá para essa decisão, essa sentença, esperando a sentença contra você. Olha o que disse Provérbios 10:6. Esta é a palavra que vai nos mover hoje na igreja. Provérbios 10:6. Olha que palavra maravilhosa. Olha só. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. Aí a boca do perverso estão aí diariamente as mídias todas. A boca do perverso trazendo violência. Por isso é que Deus disse, Miguel, não ligue mais estações de notícias. Porque a boca do perverso traz violência. Matou, morreu, crise, greve, problema, lava-jato, isso, aquilo. Então, nós vivemos, a nossa sociedade está aí aprisionada, sem saber o que fazer. Porque, irmãos, quem é rico no Brasil é cada vez mais rico, quem é pobre é cada vez mais pobre. 3.600.000 pessoas que tinham imigrado da pobreza para a classe média voltaram. Mas a Bíblia diz que o favor do Senhor, favor quer dizer o quê? Bênção. Está sobre a cabeça do justo. Então, você tem que viver perpetuamente, continuamente, falando e dizendo, e vou lhe dizer, não pare. Espírito de crescimento sempre. Coisas boas sempre. Porque se você disser que não acredita, ou se você começar a falar palavras de morte, você vai se envolver com a morte, com a necessidade e com a pobreza. Eu só vou dizer coisas boas sempre.
Desejo do meu coração sempre em linha com a palavra. Porque nós fomos marcados para crescer, nós fomos marcados para ter abundância, nós fomos marcados para sermos o que Deus diz que temos que ser. E Paulo disse, o que eu creio, eu falo. Provérbios 10, 22, olha lá. Ele diz assim, a bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. A bênção do Senhor, quando está a bênção de Deus, ela enriquece, ela dá multiplicação, ela faz a pessoa crescer, avançar, conquistar, brilhar, enriquece e não traz desgosto. Isto é perpétuo. Paulo disse aos Gálatas 3:29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, se eu sou herdeiro segundo a promessa, aquilo que Deus fez com Abraão é perpétuo, chega à minha vida. Eu não posso me desvincular destas verdades. Se eu me desvinculo dessas verdades, eu vou dar ouvidos ao que o mundo está dizendo, que é veneno. Que é veneno puro. Eu não posso me deixar levar por veneno, nem por vozes do mundo. O Senhor disse isso. Não vos conformeis com este século. Então, quando eu acordo de manhã cedo, o primeiro pensamento que eu coloco na minha mente, as minhas primeiras palavras são de gratidão. Deus, eu tenho a marca do crescimento. Eu tenho a tua bênção. Eu fui marcado e selado para o dia da redenção. Eu fui predestinado em amor. Eu tenho um chamado santo. Os desígnios de Deus são bons, perfeitos e agradáveis. A boa vontade e a boa dádiva vêm dele. E ainda que se eu for infiel, a Bíblia diz que ele permanecerá fiel. Agora, se eu o nego, ele me negará. Se eu nego, como é que eu nego a Deus? Não crendo no que Deus diz. Eu estou negando. E se eu nego a palavra, eu estou negando Deus, eu não posso exigir de Deus nada. Eu não posso dizer a Deus, Senhor, onde tu estás? Como é que tu ages ou não ages? Eu não posso cobrar nada de Deus, porque eu estou negando. Eu não estou crendo na palavra. Eu não estou usando a minha fé. Eu estou usando palavras de morte. Estou falando da área emocional, familiar, sentimental, financeira, material. Você tem que usar a sua fé para tudo. Eu tenho visto, amados, são 38 anos de ministério. Já não é uma experiência apenas. Você sabe, alguma coisa que é experimental dura 10 anos. Depois de 10 anos deixa de ser um experimental para ser uma realidade. Assim é com as questões médicas, científicas, remédios. Estão testando. Chega uma hora, sai do teste para a realidade. Meu ministério não é mais algo experimental. É Deus puro. É a vontade de Deus. Deus sempre esteve envolvido. O meu chamado, quando Deus me tirou lá da África, amado, você não sabe o que já intentaram contra mim neste país. Quantas pessoas disseram, eu vou acabar com a raça deste homem. Eu fui atacado, eu levei tiros no meu carro, eu sofri atentado. Você não imagina o que o inimigo já tentou plantar na minha vida. Mas eu sou de Deus. Deus não desampara o justo. E esta noite nós vamos ter um grande culto, porque eu vou ensinar como você deve ver e viver as questões financeiras, como é que você deve olhar e pensar sobre o dinheiro e as coisas materiais. Nós não somos cobiçosos, nós somos bíblicos. E durante o culto, eu vou com os bispos da igreja orar, porque esta marca que está na cabeça do justo tem que ser liberada, porque às vezes a pessoa tem a marca, mas fica lá aprisionada, achando que é pro vizinho, achando que é pro pastor, e não é nada disso, é para todos aqueles que creem. Esta noite será uma noite transformadora, uma noite de motivação, uma noite que vai gerar realmente uma atitude nova de vida. Esta palavra vai se manifestar poderosamente logo à noite no culto das 7:30 da noite. Aqui na Cristo Vive.
na Rua Maricá 320, no bairro do Jacarepaguá. Nós vamos realizar este culto aqui na nossa catedral, vai ser uma bênção muito grande e você não pode ficar de fora. Nós temos um telefone 3017 90 90. Venha estar conosco. Venha usar a sua fé. Venha crendo nesta marca. Quem é associado ao nosso apostolado tem esta marca de Deus na sua vida. Tem esta marca de Deus na sua vida. Então eu preciso que você hoje abra o seu coração e decida. Venha estar conosco, venha se envolver com o nosso ministério, venha participar da nossa igreja. Deus tem algo novo, grande. Ele tem um plano. E os planos de Deus, ninguém, agindo Deus, disse o profeta, ninguém pode impedir. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Estamos já olhando aí o próximo domingo. Você sabe, o próximo domingo, aqui no nosso país do Brasil, porque o nosso programa vai para o mundo todo, mas aqui no Brasil chama-se período de carnaval. E eu penso que este domingo será uma grande oportunidade de você estar na igreja, ser luz, ser sal, não se deixar contaminar com o espírito do carnavalis, a festa da carne, a bebedice, a droga, o sexo compulsivo, a forma desregrada da sociedade durante este período é alguma coisa que marca tanto até o mundo, que vem gente aqui pensando que aqui é a Babilônia, que aqui é Roma de Nero. E é nestas horas que a Igreja de Jesus tem que se erguer. Eu quero lhe fazer um desafio santo, saudável, para você estar conosco hoje à noite, 7h30 da noite, e no próximo domingo, um grupo de jovens da nossa igreja estará em retiro espiritual, período de carnaval. Mas nós aqui não temos o domingo carnaval, nós temos o domingo dia do Senhor. E eu queria muito que você viesse estar conosco. Traga a sua família, traga os seus sonhos, traga até os seus pesadelos, as suas angústias, os seus medos, os seus temores. Quem sabe eu estou falando com alguém que foi tão humilhado, perdeu tanto na vida, e que você hoje precisa de saber que Deus tem dito à nossa igreja que Ele iria restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. O Senhor disse que vai reverter o irreversível, que Deus iria fazer como o profeta Ezequiel, aos ossos secos Deus daria vida. E Deus nos deu um ultimato na igreja. Ele disse, ultimato. O que o mundo não fez ou não conseguiu, o que o teu esforço não conseguiu, Deus irá fazer. Deu ultimato. Acabou a doença, acabou a miséria, acabaram os problemas na vida daqueles que usam a sua fé, a fé de Jesus Cristo. Amém? Vem estar conosco. O telefone é 3017 90 90. Será um prazer muito grande poder compartilhar com você. Nós vamos já para os minutos finais do programa. Enquanto o nosso telefone está aberto aos conselheiros, 3017 90 90, eu gostaria muito que você agora trouxesse para você esta palavra e dissesse, diga comigo, Senhor Jesus Cristo, eu recebi a marca e o espírito do crescimento. Eu vou avançar, eu vou conquistar, eu vou brilhar, eu vou tomar posse daquilo que é meu direito perpétuo de Deus, a marca do crescimento, da abundância e da multiplicação. Amém? Graças a Deus. Então, em meu nome, apóstolo Miguel Anjo, da minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, o povo da Igreja Cristo Vive. Este povo maravilhoso que ama a Deus, que crê num Deus vivo e que usa de forma inteligente seus dízimos e ofertas para que a igreja cumpra os seus planos. Nosso ministério não recebe verbas de Brasília, nós não temos nenhum envolvimento com caminhos escuros e escusos, nós recebemos o resultado da fé. E por fé, nós estamos hoje em 123 países no mundo para a glória daquele que vive e que reina. E eu estou aguardando grandes coisas, porque eu tenho esta marca, a marca do crescimento, a marca de Deus. Foi Ele que estabeleceu, Jesus confirmou e Paulo
renovou esse pensamento. Amanhã eu volto. Graça e paz em nome de Jesus. Você nasceu para avançar, conquistar, prosperar e crescer. Graça e paz. Cresça, cresça, cresça. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.